Aprender a confiar no Senhor. Todos os servos de Deus foram assim no passado. E no presente é a mesma coisa. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. É muito fácil confiar no Senhor, irmão, quando tudo na minha vida está tudo bem. A porta está aberta, a família está ótima, né? Todo mundo é salvo. Beleza, né? Quando está tudo ótimo na nossa família, o salário chega todo mês, não falta de jeito nenhum. Não é o nosso caso, né? Que às vezes chega e não chega. Então é muito fácil confiar no Senhor dentro desta lógica, né? Meu Deus. Mas confiar no Senhor, irmão, quando as portas se fecham e não abre de jeito nenhum, porque a Bíblia fala que a porta que Deus fecha ninguém abre. E às vezes nós pensamos que é o diabo, e às vezes é Deus que está fechando a porta para nos provar. E às vezes nós não conseguimos entender isso. E às vezes Deus fecha para forjar o nosso caráter, para nos provar, para nos amadurecer na presença dEle, para nós aprendermos a confiar nele. Aleluia. Nós temos muitos relatos bíblicos, né, que nos dá esse respaldo de homens e mulheres de Deus que aprendeu a confiar no Senhor em momentos difíceis da sua vida, momentos complicados, né? Por exemplo, se formos falar de Misael, Ananias e Azarias, eles tiveram que confiar no Senhor. A fornalha estava acesa, o rei pede adoração, um judeu não adora outro Deus a não ser o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E eles permaneceram na posição. Glória a Deus. Vamos ficar aqui, não apostar não. Aleluia. E eles tiveram que confiar no Senhor. E disse para o rei: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se não quiser também, fique sabendo, rei, nós não vamos prostrar, não vamos adorar a estátua que tu levantou, não. Glória a Deus. Situação adversa. E eles foram lançados na fornalha. Sabe onde que Deus livrou eles? Dentro da fornalha. Aleluia, Jesus. Não livrou eles da fornalha. Livrou eles dentro da fornalha. Glória a Deus. E Deus enviou ali, a presença do Senhor estava lá, o quarto homem estava lá. Glória a Deus, a presença do Senhor estava lá. E, irmãos, eles saíram de uma fornalha ardente, que nem o cheiro do fogo pegou neles. Deus. Nem cheiro. Glória a Deus. Queimou nada. Aleluia. O rei engrandeceu o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fez um outro decreto: aquele que não adorar o Deus de Misael, Ananias e Azarias, seja despedaçado. Glória a Deus, aleluia. Situações que, como que eles iam contar para gerações posteriores dele, aquele ato que aconteceu e aquele grande livramento que Deus deu à vida deles. Glória a Deus. E hoje nós contamos essa história porque 3 homens confiaram no Senhor. Aleluia. Acreditaram no Senhor. Louvado, meu Deus. Isso nos traz fé, esperança. O mesmo Deus que eles serviam, nós servimos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, irmão, qual situação que você está passando. Meu Deus. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: confia no Senhor. Aleluia. É melhor você confiar em Deus. Aleluia. A justiça, pastor, ela vem de Deus. Glória a Deus. Ela não vem do homem. Porque o homem não sabe fazer justiça. E ainda que ele faz, ele erra. Porque ele não é Deus. Às vezes nós queremos fazer uma justiça e fazer um julgamento de alguma coisa e nós erramos. É verdade. Só o julgamento e a justiça de Deus é justa e verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está dizendo: confia em mim. E diz a Bíblia: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, Jesus. Meu socorro e o teu vem de Deus. Glória a Deus. É o Senhor que vai trazer solução para você. Glória a Deus. Deixa o homem na mão de Deus.
E a confiança é minha. Eu preciso estar confiando. Meu Deus! Glória! Aqueles homens confiaram e sabiam que ia ser lançado naquele fornalha de fogo ardente. 7 vezes mais. Eles sabiam. Quer ver outro homem também que confiou em Deus numa situação adversa, difícil? Foi o profeta Daniel. Daniel era um homem de Deus, não era? Um homem de oração. Um homem de oração. Uma mulher de oração. É um homem de oração. Uma mulher de oração. É um homem que tem intimidade com Deus. Aleluia. É uma mulher que tem intimidade com o Senhor. Aleluia. E Daniel tinha intimidade com o Senhor. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel soube que a Escritura estava assinada, que aquele que não fizesse o que o decreto estava mandando fazer, seria lançado na cova dos leões. E diz a Bíblia que Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, ele continuou orando do mesmo jeito. Ele entrava no seu quarto, abria a janela para a banda de Jerusalém, e ali diz a Bíblia, ele orava e dava graças a Deus. Orava e dava graça. Orava e agradecia. É o que nós temos que fazer. Orar e agradecer a Deus todo dia. Ele não só orava, ele orava e agradecia. Ele orava e dava graça. Ele não só pedia, ele orava e dava graça. Ele adorava o Senhor. Glória a Deus. Mas Deus não livrou ele da cova. Não livrou da cova não, pastor. Deixou ele entrar na cova do leão assim mesmo. Deus. Aleluia. Mas quando entramos na cova, Deus entra também junto. Glória a Deus. Deus, Ele sempre está conosco. Meu Deus! Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Todo dia. 365 dias. E quando existe um ano de 4 anos, tem um ano chamado bissexto. 366 dias nesse Glória a ano. Deus. Deus está dizendo, eu estou contigo todo dia, toda hora, todo instante. Você não está me vendo, mas eu estou te vendo. Glória. Caianarabacaia lá. Meu Deus! Aleluia, Ele está conosco todo dia. Glória a Deus. Todo dia. E ali, irmãos, não foi livre da cova, mas foi livre na cova. Aleluia. Diz a palavra do Senhor aqui. Foram lá no quarto, pegaram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Até eu quero ser jogado na cova assim. Orando ao Senhor, fazendo a coisa certa. Até eu quero parar lá. E ele estava orando e suplicando diante do seu Deus. Não, o Daniel estava lá e ele quebrou o decreto. Vamos lançar lá. Pega Daniel e joga para lá. O rei se entristeceu, tentou livrar Daniel, mas ninguém conseguiu livrar Daniel. Porque quem livra o Daniel, quem livra o servo de Deus é o próprio Deus. Ele tentou, ele lutou, ele quis, mas não conseguiu. Você já leu a mensagem para você ver? Então, ele quis, mas não conseguiu a noite inteira. Ele não queria música, ele não queria comer, não queria beber, ele estava triste. Ele gostava de Daniel, mas o decreto estava assinado e não podia ser revogado. E aí? Deus, aleluia. Ele foi lançado na cova do leão. Glória a Deus. E antes de ser lançado na cova do leão, e quando foi de manhã bem cedo, o rei chega lá na cova do leão triste, batido, penalizado, porque Daniel foi lançado lá. Ele sabia que Daniel era um homem santo e justo, mas o decreto foi assinado. E aí o rei chega lá e grita: Daniel, porventura, o Deus que tu constantemente serve poderia ter te livrado dos leões? E Daniel responde ali dentro: vive, ó Rei! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova. Deus tremendo, aleluia! Sabe aqueles que armaram para Daniel?
O feitiço virou contra o feiticeiro. É, Daniel, o rei manda pegar aqueles homens e lançar na cova dos leões. Antes de eles entrar lá no fundo da cova, os leões já despedaçaram ele no ar. Meu Deus. Já não eram os leões, mas era a fúria do Deus Meu Todo-Poderoso. Deus. Aleluia. Meu Deus. Será que se fosse eu, se fosse você, eu continuaria confiando no Senhor? Numa situação Aleluia. dessa natureza? Glória É melhor a Deus. confiar no Aleluia. Senhor do que confiar nos homens. E quantas das vezes nós tentamos e nós decepcionamos? É ou não é? Quantas das vezes nós colocamos a confiança em alguém e esse alguém falha com a gente? Trata, mas não cumpre. Fala que vai fazer, mas não faz. É Deus. Eita glória a Deus. Deus está dizendo nesta noite: confia em mim. Aleluia. Espera em mim. É Ele que está agindo, é Ele que vai agir, é Ele que está na batalha, na peleja por nós. Glória a Deus. Aleluia. Não precipite. Meu Deus. Não precipite. E às vezes a gente quer desesperadamente, não está acontecendo, está demorando demais. Pô, eu vou dar meu jeitinho. Esse negócio de crente dar jeito não só dá errado. É. Meu Deus. Quem diz que quer dar o jeito dele fica tudo errado. É Deus. Eu Aleluia. mesmo já tentei dar jeito em algumas coisas, pelo amor de Deus. Eu só arrumei problema. Glória a Deus. E às vezes a gente quer passar na frente, a gente quer fazer algumas coisas porque está demorando, né? Estava igual Abraão, né? E Sara. Deus fez a promessa de um filho. Sara tinha 65, Abraão 70. Mas o tempo passou, 25 anos passou e nada. Quer ter um menino? Quer ter a promessa? É Deus. Mas Deus não falou? Ah, não, tá. Você... aí a mulher chega e fala: ó, eu sou estéril. A minha serva está aqui, ó. Agar. É Deus. Entra com ela. Vamos ter um filho com ela porque eu não vou gerar. Mas Deus havia falado que ia. Glória a Deus. Mas no meio do caminho entra o desespero. No meio do caminho entra a precipitação. Será que Deus está falando com a gente hoje aqui, irmãos? Aleluia. É Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. A gente é precipitado. A gente, muitas das vezes, nós somos falhos, não sou igual você. Às vezes tem hora em nossa vida que a fé é pouca. Glória a Deus. Depende da situação que nós vamos passar. Aleluia. Depende o grau da fornalha. Quanto mais quente, irmão, mais Deus está dizendo: eu vou passar por você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele que não te deixa, não te abandona, ele está aqui nesta noite dizendo para você: é melhor você confiar em mim. É Deus. Aleluia. Glória. A Aleluia. gente ora, a gente pede, a gente jejua, mas a hora de confiar, a gente falha. É Deus. Meu Aleluia. A gente quer agir, a gente precipita. É Deus. Glória a Deus. Tem coisa que nós podemos resolver, mas tem coisa que só Deus pode resolver. É verdade. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Quem é crente aqui sabe, né? Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E então a Bíblia nos está cheia de personagem que, apesar das circunstâncias, eles exerceram a sua fé, exerceram a sua confiança no Senhor. E às vezes deixa de confiar em Deus por tão pouca coisa. Davi nos ensina a confiar em Deus. Aleluia. Os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus aqui, está na Bíblia, nos ensina a confiar em Deus, a esperar com paciência no Senhor. Davi disse: Aleluia. esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. E esse esperei com paciência é perseverança. Esperei com perseverança no Senhor. Aleluia. E Ele se inclinou para mim Glória a Deus. e ouviu o meu clamor. É Deus. Aleluia. Tirou-me de um lago, de um charco de lodo. Colocou o meu pé sobre a rocha Deus de e o novo maravilhas. cântico na Aleluia. minha boca. Confia no Senhor. Meu Deus. Independente que nós estamos atravessando
o que o mundo está atravessando, tantas coisas, tantas mudanças, continua confiando no Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Esse assim minha confiança no Senhor, uma certa vez passando um processo lá no Rio, e nós, todo mês, o salário estava lá, maravilha, eu estava com um filho já, casado, e ali, irmãos, a empresa aconteceu um negócio com ela lá, que eu não sei o que foi, o nosso salário não veio o primeiro mês, o nosso salário não veio o segundo mês, e o nosso salário não veio o terceiro mês. E a nossa chefe era tão boazinha que você não podia trabalhar fora também não. Eu tinha que continuar trabalhando lá e não podia trabalhar fora não. Tinha que continuar. Sabe o que Deus fez? Uma prima da minha esposa tinha acabado de vir do Nordeste. Deus levou ela lá para São Paulo. E essa prima dela estava no auge daquele problemaço lá. E às vezes a gente pensa que é um problema e às vezes é uma solução que está chegando. Se for olhar pela lógica, você vai pensar assim, mas é um problema, meu Deus do céu, eu estou passando uma prova, o salário não chega, criança, mulher, eu não posso trabalhar fora, e agora mais um aqui. E aí, irmãos, Deus pega aquela menina e leva ela lá para a minha casa. E aquela menina chegou lá com o seu filho, e tinha um filho ainda. E chegou lá com o seu filho, e aquela menina, irmãos, ela começou a procurar um emprego. E ela conseguiu um trabalho. E ela, irmãos, ela foi um sirineu na nossa vida. Aquela menina, o salário dela chegava e ela colocava na mão da minha esposa. Está aqui para vocês. E eu vi, irmãos, a providência em 3 meses. Eu vi a providência de Deus usando aquela menina. Aleluia. Para trazer o recurso para nós não morrer de fome naquela casa. Glória a Deus. Nem criança, nem ela, nem ninguém. Glória a Deus. Ninguém morreu de fome ali. Aleluia. 3 meses. Ela conseguiu um trabalho muito rápido. 3 meses ela ajudando lá a casa todo mês. Ela colocava todo o salário ali. E a gente comprava as coisas, todo mundo alimentou, todo mundo tinha que comer e ninguém morreu de fome. Glória a Deus. Passou 15 dias. 1 mês e 15 dias de novo, a empresa não pagou de novo. Deus. Aí, irmão, a minha fé estava já desmoronada. Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Uma prova terrível dessa, e agora eu comecei até... Né? Aí tinha uma pessoa na ilha lá, você vai entender, chamado Coronel Paulinho. E esse Coronel Paulinho, ele dava assim as cestas básicas às pessoas, né? Que precisava. Eu lembrei desse coronel, nem sei como vou lembrar. Os 3 meses atrás eu não lembrei dele não. Mas naquele mês e 15 dias eu lembrei. Aí lembrei do coronel. E o coronel, eu falei, eu vou lá na casa do coronel pedir ele uma cesta básica. Eu comigo, né? Aí eu tenho que ir na cabeça e peguei a bicicleta e já ia embora. Quando eu peguei a bicicleta, eu nem saí do local de trabalho, eu nem saí. Deus falou comigo. Quem crê que Deus fala? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala, irmãos. Amém. Deus fala na hora certa, na hora que Ele quiser falar. Glória a Deus. Olha só. E Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu montado na bicicleta ainda, hein? Nem pedalei, estava lá montado na bicicleta. Deus falou assim, porventura, quando você ficou 3 meses sem receber, Deus sabe as coisas certinhas, tá? 3 meses sem receber, te faltou alguma coisa? Eu falei assim, não faltou não, Senhor. Então por que você vai pedir? Irmão, eu baixei a cabeça, não consegui pedalar, não saí do lugar, deixei a bicicleta para lá, voltei e falei, Josiane, Deus falou comigo que não é para pedir nada para ninguém. Deus. Aleluia. Deus está nos ensinando nesta noite, irmãos. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fácil, irmão, mas você precisa confiar no Senhor. Aleluia.
Nós somos humanos igual vocês. Ninguém tem super-homem aqui em cima, não. Não é fácil. Mas Deus está dizendo, é melhor confiar em mim do que você confiar no homem. Glória a Deus. É melhor você confiar no Senhor do que você confiar em príncipe, em prefeito, em presidente, em qualquer outra pessoa. É melhor você confiar. Aleluia. Porque o nosso recurso vai vir do alto. Glória a Deus. Quem abre porta é Deus. E se Ele quiser fechar, Ele fecha também para provar a nossa fé. Aleluia. Deus está dizendo, continua confiando em mim. Amém. Os Glória a processos que você está passando é para o seu crescimento. É para você amadurecer mais um pouquinho na minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Deus quer nos amadurecer, irmãos. Para que quando você chegar diante do mar vermelho, você dizer assim, eu creio que o mar vai abrir, ainda que esteja Glória a fechado. Deus. Aleluia. Eu creio que o milagre vai acontecer. Quem está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. A palavra para nós nessa noite, irmãos. Eu não vou forçar a barra, mas a palavra para nós nessa noite. É melhor você confiar no Senhor. Aleluia. Glória. Coloca toda a sua esperança e confiança nele. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando há pouco tempo atrás. Eu tive, pela misericórdia de Deus, tive 4 carros nessa cidade. E com esse que eu estou com ele. Eu estava orando, estava sem carro. Orando ao Senhor. Eu não sei, eu preciso de um carro, Senhor, para fazer a obra e também para me trabalhar. Eu já fui trabalhar até em Muriaé, os irmãos até em Muriaé com esse carro. Problema na família, igual eu fui levar minha filha hoje, em outra cidade. Resolver problema de alguém também que precisa também, às vezes também isso acontece também na nossa vida, né? Socorrer alguém, orando ao Senhor, pedir a Ele. Só que a gente não sabe como é que Deus vai trabalhar. Chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, pastor, você está com carro não? Eu falei, não estou não. E você não quer comprar um carro? Pastor, eu não tenho nenhum tipo de condições para comprar carro. Aí o pastor me ouviu aquela coisa toda, depois ele voltou a falar comigo de novo. E nesses dias eu tinha conseguido, trabalhando, a juntar, é difícil juntar dinheiro, irmão, mas eu consegui, não sei como. Juntei, tinha 3 mil reais juntado. Porque quem tem família sabe, é difícil juntar dinheiro, irmão, porque tudo que eu faço eu penso na família. É assim minha vida, sempre foi. E ali, ele falou comigo outra vez, né? Pastor, quanto o senhor tem lá? Falei, pastor, eu tenho 3 mil reais juntado. O pastor falou assim, eu estou conversando com uma pessoa que não conseguiu pagar o carro que eu estou vendendo para ela. Você passa os 3 mil reais para mim, que eu vou passar o carro para você. E outra coisa, eu vou continuar pagando a prestação para você. Um carro de mais de 32 mil reais. Deus, aleluia. Quem crê em milagre? Glória a Deus, aleluia, Aí, Jesus. carregou o pastor Romão, Siena, está ali embaixo que eu deixei. E está na minha mão. Eu apenas paguei 3 mil reais no carro. Foi o que eu dei pro carro. O resto é Deus que fez a obra. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para você, confia em mim. Aleluia. Eu simplesmente orei e coloquei na mão do Senhor. Não forcei, não tenho aquele carro de jeito nenhum. Eu sabia que eu não tinha condição para comprar. Você tem que ter pelo menos 10 mil, 15, para você poder dar de entrada, assim, aí você pagando parceladamente. Além de eu não pagar, a pessoa que me deu, a pessoa que eu comprei o carro, está pagando o carro para mim. Deus, aleluia. É só Deus que faz isso, né, irmãos? Glória a Deus. Deus faz isso. Deus. Aleluia! Deus. É melhor confiar no Senhor. É melhor esperar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba
caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fica com essa palavra? Glória Amém? a Deus. Aleluia. Agora está dizendo me parar ali, irmão. Está falando, para, e eu estou parado. Glória a Deus. Mas que o Espírito de Deus possa falar melhor o seu coração. Esta é a palavra para nós nesta noite. Confia no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Independente do que você está atravessando, confia no Senhor. Que Deus abençoe, pastor Amém. Amar. Glória a Quero Deus. agradecer a minha oportunidade.